Fala pessoal, tudo bem? Então, quem fala aqui é o professor Latif Neto. Estamos voltando com mais um bloco sobre direito constitucional e o tema que a gente está batendo aqui é repartição de competências. Eu ensinei no bloco anterior, se você não assistiu, busca aí o bloco anterior, a parte 1 sobre esse tema, como é que você vai identificar as competências de cada ente federativo. Está lá do artigo 18 até o 36 da Constituição. Fizemos algumas esquematizações e agora na parte 2 a gente vai falar sobre as competências da União. Já iniciamos no final da parte 1, né, da parte anterior, dizendo lá como é que você vai dar o pontapé inicial em relação às competências da União. Vamos lembrar que a União ela tem competência administrativa ou competência legislativa. A competência administrativa, vou até colocar no quadro, ó, competência administrativa, tá aqui, ó. Administrativa, que é quando a União estiver agindo, atuando, executando alguma coisa, né? E ela vai ter a competência também legislativa. Então isso aqui vocês já fizeram, vou só repetir e deixar esquematizado aqui para a gente dar continuidade no tema. Lembra, quando a União ela estiver agindo sozinha, ela não vai agir de forma privativa, mas sim de forma exclusiva. Isso faz diferença na hora de questão de prova. Tá? Então aqui ó, é a competência exclusiva da União. Exclusiva. Opa, vamos melhorar aqui. Exclusiva da União. Zelar pela Constituição, celebrar a paz, declarar a guerra, né? E como é que eu sei que é exclusiva e não privativa? Porque o artigo 21 da Constituição diz compete à União. Já o artigo 22 fala compete privativamente à União legislar sobre. Então aqui a competência ela é, quando ela estiver sozinha, ela é privativa. E eu não erro, por quê? Porque aqui na competência administrativa eu coloco vogal com vogal, na legislativa eu coloco consoante com consoante. Depois da vogal A vem a vogal E. Depois da vogal E, vem a vogal I. Quer dizer, a competência administrativa do artigo 21, ela é indelegável. Já a competência privativa do artigo 22, ela pode ser delegável, consoante, consoante. Só um repeteco do final da aula passada. Então ela é delegável. Se ela é delegável, deve ser delegada por meio de uma lei. E essa lei deve ser lei consoante, complementar. Não é lei ordinária porque a ordem ordinária é vogal. Então é lei complementar. Então a competência do 22 pode ser delegada por meio de lei complementar. Aqui ela é indelegável. Bem, agora, pode existir a possibilidade de a União estar atuando, exercendo sua competência administrativa ou legislando com os outros entes. Estamos diante agora dos artigos 23 e 24. No 23, nós temos a competência comum. E no 24, a competência concorrente. Como é que eu vou esquematizar agora? Qual que é comum e qual que é concorrente? A comum, ela é administrativa. Por quê? A, E, I, O, U. Então, no 23, quando a União estiver atuando com os outros entes, estará exercendo a sua competência comum. Diz lá o 23, que é a competência da União com os estados, Distrito Federal e os municípios. Já na competência legislativa, ou ela atua sozinha, ou seja, privativamente, ou ela estará exercendo a sua competência concorrente com os outros entes. Só que aqui eu tenho estado e DF, não tenho município no artigo 24. Tá? Então, assim, aqui eu não tenho município na competência concorrente, porque o artigo 24 diz que compete à União com os estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. E eu não erro, como é que foi o macete que eu ensinei? Por que eu não erro? Porque eu sei que na competência comum tem um município. Comum com município. Comum com município. Perceberam? Aqui eu não incluo o município. Tá? E aí, nós fechamos o bloco anterior, onde eu disse para vocês o seguinte, olha, tem uma penca de competências aqui. Eu vou gravar todas elas? Não. Eu vou estudar as 12 comum do artigo 23 e as 16 que são concorrentes.
Eu tenho 12 incisos no artigo 23, 16 incisos no 24. Por quê? O que não for comum é exclusiva. O que não for concorrente é competência privativa. Melhor do que eu gravar, né, 30 competências de uma penca de competências da União, mais de 80. Então fiquem atentos apenas nessas duas. Porra, Latifi, não vou ler os outros. Vai ler os outros também, claro. Tá? Mas isso aqui, para fins de prova, é muito mais prático você se prender onde tem menos informações. Tá? Então só foi um repeteco aqui, só para a gente relembrar como a gente terminou a aula passada, para que eu possa ensiná-los a fazer a leitura. E vocês vão lembrar o seguinte, o que eu falei para vocês? Olha, não é para decorar. Eu vou ensinar vocês a estudarem esse tema. Porque é tanta competência que um monte de gente se embanana porque quer o quê? Quer decorar tudo e acaba errando na prova, não vai lembrar de nada. Pô, celebrar a paz, é óbvio, tem muito mais lógica a União celebrar a paz do que o município. Em razão do princípio da predominância do interesse, que nós também batemos na parte 1 dessa aula. Então é isso que é com base nessa lógica que eu mostrei para vocês, que vocês vão agora ler os artigos 23 e o artigo 24. Quer ver? Vou pegar aqui minha Constituição, que hoje eu não trouxe no celular, hoje ela está impressa aqui. Tá? Preste atenção no artigo 23. Olha como é que você vai ler. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Primeiro inciso, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Se façam a seguinte pergunta. Pô, será que conservar o patrimônio público é uma competência apenas da União? Pega o ente menor, territorialmente falando. O município não teria a tal competência? Fala, pô, claro que não. Acho que o município também teria que zelar pelo patrimônio público, né? Então, se você acha que tem lógica, é comum. Porque ela não vai ser só da União, exclusiva. Perceberam? Não vai ser exclusiva. Pode, então, na prova cair assim, é competência concorrente da União, dos Estados, DF, municípios, zelar pela Constituição e conservar o patrimônio público? Pode, mas vai estar errado. Porque, embora seja nos outros entes também, primeiro, não tem um município na concorrente, e segundo, concorrente não é competência administrativa. O verbo aqui é zelar, não é legislar. Então você consegue marcar com certeza que essa questão estaria errada nesse sentido. Entenderam? Então é esse pensamento que vocês precisam ter, para não errar a questão de prova. Segundo, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Só a União vai fazer isso? Não, o município também. Então, como o verbo não é legislar, é a competência administrativa comum. Vai fazer isso com todos os incisos. Terceiro, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. Só a União vai proteger o meio ambiente. O município não precisa. Precisa, claro. Então é comum. É comum a todos. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E, por fim, inciso 12. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito.
Você lembra do trânsito? O trânsito tem lá os guardas, né, de trânsito, também são municipais. Então você tem tanto a União, ou seja, uma competência federal, como também dos municípios. Então percebam, a gente fez aqui sem decorar. A importância de eu ler aqui para vocês é para que vocês entendam e saibam quais são as competências também. Vocês precisam fazer esse exercício de leitura. É para decorar? Não. É apenas para ler e deixar no seu subconsciente. Na hora lá da questão, você fala, pô, já li isso em algum lugar, eu lembro que eu li isso lá na minha Constituição. Ah, é a competência comum. Tá? Agora vem para cá, 24. Tá? Aliás, antes disso, se não for comum, é o quê? É exclusiva. Olha a diferença do artigo 23 para o artigo 21. Como é que você vai ver aqui as competências muito mais lógicas para a União? Manter relações com os estados estrangeiros, participar de organizações internacionais. Imagina o município fazer isso? Manter relação com o estado estrangeiro é o município que vai fazer? É o estado que vai fazer? Não, pô, é a União. Né? Não vou falar na ordem, não. Declarar a guerra e celebrar a paz. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Não tem nada a ver com o município. Decretar estado de sítio, estado de defesa. Vou pular aqui, vamos ver outra aqui. Organizar e manter o Poder Judiciário, Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Fronteira, o município vai executar tais serviços? Não. Então, reparem, eu não estou decorando, eu estou vendo que é mais lógico aqui ser só da União. Mas eu não vou ler, aliás, eu vou fazer a leitura, mas vou me prender muito mais aqui nessas 12 do que nas 30 lá do artigo 21. Porque o que não tiver aqui vai estar na exclusiva. Fica mais fácil assim. Tá? Do mesmo modo aqui na concorrente agora. Na concorrente, a União vai legislar sobre um assunto que também será de competência dos estados e DF. Que são temas que vocês enxergam na vida real, que o teu estado faz isso. Não fica restrito à União. Quer ver? Vamos lá. Olha o que diz o artigo 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, não tem município, legislar concorrentemente sobre. Primeiro inciso. No primeiro inciso a gente tem ali ramos do direito que cai bastante em prova. Porque no 22, inciso 1, nós também temos ramos do direito. Aí você tem que saber quais são os ramos do direito da concorrente e quais são os ramos do direito da privativa. Sendo que lá na privativa tem muito mais ramos do que na concorrente. Na concorrente, no primeiro inciso, que está aí, vê só se não é assim, ó, sem olhar. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Te pergunto, direito tributário. Além de você conhecer o Código Tributário Nacional, existe o Código Tributário Estadual? Cada estado tem. Então, se tem, quer dizer que é concorrente. Porque o estado legisla sobre os seus próprios tributos. Eu não estou decorando, eu estou entendendo, estou visualizando isso. Não pode ser privativo só da União. Porque eu tenho tributos estaduais onde o estado legisla sobre o seu próprio tributo. Direito financeiro, mesma coisa. As leis orçamentárias estaduais, não tem? Penitenciário, direito penitenciário. Econômico, urbanístico, tudo isso está aqui. Aqui, para ajudar vocês no primeiro inciso, vou botar aqui o primeiro inciso do 24. Puxar aqui para baixo, vai ficar certinho, ó, do 24, primeiro inciso. É para falar francês. Quem fala francês agiliza o entendimento, tá? Mas tem que falar com biquinho. E quem fala francês fala com biquinho, não é assim? Assim, ó. Trifipenecu. Gostaram? Trifipenecu. Ó. Vou botar aqui, ó. Trifipenecu. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E, Latif, eu não falo francês, tá? Fala foot-pé. Pronto, foot-pé. Não tem esse aqui, que é foot-pé?
Financeiro, urbanístico, tributário, penitenciário, econômico. Pode ser também. Pufet, pufeto, porque o segundo inciso fala em orçamento. São várias formas de você gravar. Já no 22, são os demais ramos do direito. 22, inciso 1. São os demais. Você não vai ver, por exemplo, um Código Civil, é uma lei federal. Mas alguém conhece o Código Civil do Estado? Não tem, pô. Não tem. Por quê? Porque direito civil faz parte da competência privativa da União. Só por curiosidade, vou fazer um comparativo entre o 24, inciso 1 e 22, inciso 1. Trifpenecu, Pufet e Futpé. Lá no 22, primeiro inciso, nós temos aqui, ó, quantos ramos do direito? Capacete de PM. Capacete de PM. Ora, então eu tenho no 22, direito civil, agrário, processual, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalhista, espacial, eu já falei processual, penal e marítimo. Pronto, então eu já sei quais são os direitos, quais são os ramos do direito que são de competência privativa da União. Mas se eu não quiser gravar o capacete de PM, eu só fico aqui no Trifpenecu. O que sobrar, vai lá para o 24, para o 22. Então é assim, não é para decorar, gente. Vai na lógica. Aqui tem uma decoreba, tem mnemônico? Tem, mas é lógico, eu quero que vocês entendam a lógica também. Direito penal, Código Penal. Aí é uma lei federal, beleza. Alguém já viu o Código Penal do Estado X? Não. Por quê? Porque a competência é privativa da União, é uma lei federal. Tá bem? Ó, segundo inciso, orçamento. Todos os ramos têm, todos os entes, perdão, têm seu orçamento próprio. Então legislam sobre seus próprios orçamentos. Juntas comerciais. Você tem a Junta Comercial do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. Então, se o Estado pode legislar sobre a sua junta, é competência legislativa concorrente. Custas dos serviços forenses, produção e consumo. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Ora, não é só a União que vai legislar sobre isso, o Estado também vai legislar sobre controle da poluição. Não é mais lógico? Né? Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor. Há bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criação, funcionamento e processo dos juizados de pequenas causas, que é o atual juizado especial. Ó, prestem atenção no inciso 11. Vou até colocar aqui, ó. O inciso 11 do 24, ele fala assim, ó, matéria, procedimentos em matéria processual. Tá? Cuidado para não confundirem, tá? Matéria processual com direito processual. Matéria processual é competência legislativa concorrente da União com os outros estados DF. Direito processual é um desses P's aqui da competência privativa. Vamos pegar, por exemplo, o processo civil. Eu tenho um Código de Processo Civil, que é uma legislação federal. Código de Processo Penal, mesma coisa. Processo trabalhista, mesma coisa. Agora, matéria processual, ou seja, as formas processuais que serão adotadas naquela região, o Estado pode legislar, sem problema algum. Tá? Com o procedimento de um processo administrativo, funcionamento do fórum da sua cidade. Você tem lá atendimento ao público no Rio de Janeiro, de 11 às 18.
Atendimento ao público no Piauí, de 7 da manhã às 14. É matéria processual, por exemplo. Tá? Então, cuidado para não confundir matéria processual, né? Que, na verdade, é assim, procedimentos em matéria processual, procedimento, com o direito processual. Tá? 12. Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. A Previdência, você tem a Previdência do Estado, municipal, às vezes, até embora o município não esteja aqui, mas tem ente que tem sua própria Previdência, não é só o INSS. Então, é concorrente. Assistência Jurídica e Defensoria Pública. Não tem Defensoria Pública estadual? Quem legisla sobre ela é o Estado. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Não fica restrito só à União. Proteção à infância e à juventude. E, por fim, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, que é uma polícia estadual. Está no âmbito estadual, Polícia Civil. Então, quem vai legislar sobre a Polícia Civil não é a União, é o Estado ao qual a polícia esteja vinculada. Tudo bem? Então, esses são os incisos. O que não tiver aqui é privativa. Tá? Falei dos ramos do direito. Agora, olha só para vocês terem uma ideia. Desapropriação é privativa. Requisições civis e militares em casos de iminente perigo em tempo de guerra. Águas, energia, informática. Telecomunicações e radiodifusão. Comércio exterior e interestadual. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Ou seja, você consegue enxergar sem decorar. Eu quero que vocês entendam, gente, que não é para decorar. Precisam entender o contexto, a lógica, a essência. Tudo bem? Para nós terminarmos esse bloco aqui de aula e falarmos da competência da União, cai muito em prova, muito, os 4 parágrafos do artigo 24. Eles são sequenciais, inclusive. Deixa eu apagar aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que eles podem aparecer. Então, olha aqui. Preste atenção. O artigo 24 traz em seus parágrafos uma sequência de como é que a legislação concorrente, a competência legislativa concorrente, será executada, vamos dizer assim. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. O parágrafo primeiro, ele diz assim, ó, no âmbito da legislação concorrente, então, primeiro, vou nem chegar a parágrafo, vou só colocar primeiro aqui, ó, primeiro passo. Tá? Primeiro, no âmbito da legislação concorrente, que é essa legislação da União junto com o Estado DF, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, o parágrafo primeiro diz que a União, quando estiver legislando concorrentemente, vai limitar-se a estabelecer as normas gerais. Quer dizer, lembram disso? Predominância do interesse da União é geral, é para todo mundo. São leis federais, que servem para todo mundo. Então a União vai lá e, por exemplo, ela vai e legisla sobre direito tributário. E ela vai trazer o Código Tributário Nacional. Isso anula o Estado na sua competência? Não. Não. Porque a competência é concorrente. Então, o que diz o parágrafo 2º? Ele diz assim, ó, a competência da União, segundo, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, quer dizer, quando a União legisla, vou agora abreviar quais são as normas gerais, o que vai acontecer? Cabe ao Estado, agora, legislar, tá, na sua competência suplementar. Ou seja, ele vai agora suplementar, de acordo com os seus interesses, aquela norma geral. O que isso significa? A União ela vai trazer uma norma federal, uma norma geral, dispondo sobre um determinado assunto. Quando o Estado for legislar sobre aquele assunto, direito tributário, por exemplo, foi o que eu falei, ele vai partir dessa norma geral e vai apenas agora colocar conforme a sua necessidade.
no seu Código Tributário Estadual. Sobre prazos, procedimento. Ele não vai ser contrário à norma geral. Ele vai só agora suplementar. Vai aumentar, vai agregar a legislação de acordo com os seus próprios interesses. Beleza? Então, ó, vamos lá porque é sequencial. Então não percam aqui a ordem. Compete à União legislar de maneira geral, de normas gerais. Quando a União fizer uma norma geral, o Estado, então, vai suplementá-la. Vai legislar suplementando. Agora, se a União não legislar, se ela não falou sobre aquele tema, aquele tópico, o Estado precisa aguardar a União legislar sobre aquele assunto para depois suplementar? Não, é o terceiro parágrafo. O que o terceiro parágrafo diz? Diz o seguinte: inexistindo lei federal sobre normas gerais, então aqui, ó, União compete a estabelecer normas gerais. Porém, se não houver essa norma geral aqui da União, o Estado pode legislar sobre aquele tema? Pode. Só que agora, ele vai estar exercendo a sua competência suplementar? Não. Porque a aula de língua portuguesa lá da escola da tia Teteia, quem suplementa, suplementa alguma coisa. Né? Não tem como eu suplementar o zero. Então, se a União não legislou sobre normas gerais, o Estado ele pode legislar sobre o tema? Pode. Mas daí diz o parágrafo 3º. Os Estados, no caso, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, isso aqui acontecendo, o Estado vai ter agora competência plena. O Estado está na sua plenitude, ele é pleno, não tem ninguém acima dele, não tem uma norma geral falando sobre esse tema, só tem ele. Então ele está pleno aqui. Então fiquem atentos a isso em prova. Se o Estado está exercendo a sua competência concorrente suplementar ou plena. Tá bom? E para finalizar, o quarto parágrafo, que diz o seguinte: mas se a União resolver legislar sobre esse tema aqui, que o Estado já está legislando, o que vai acontecer? Vamos lá. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, prestem muita atenção nas pegadinhas de prova. O que está acontecendo agora aqui? O Estado estaria exercendo a sua competência plena. Agora a gente vai inverter. Aí a União resolve publicar uma lei federal legislando sobre aquele tema, que só tinha o Estado legislando. Tá? Então agora a União traz aqui as normas gerais. O que a banca vai te dizer? Que a superveniência de lei federal que legisla sobre normas gerais, sobre aquele tema que o Estado já está legislando, revoga a lei estadual. Vai estar escrito assim. E aí você vai sublinhar no seu material que não revoga, não. Esta lei aqui, que vai estar as normas gerais, ela não vai revogar. Ela vai o quê? Suspender. Ela suspende. Ela suspende, ela não revoga. Pegadinha de prova é revogação. E outra, revoga a lei toda? Também não. Vai revogar apenas no que lhe for contrário. Então, suspende no que for contrário. Se essa norma geral não tratar de um assunto que está na estadual, ou tratar da mesma maneira, aquela norma estadual permanece produzindo efeitos. A norma estadual só vai deixar de produzir efeitos se essa norma geral
disse ao contrário. E mesmo assim, dizendo ao contrário, ela não vai revogar a lei estadual, mas vai suspender. E qual que é a diferença? Quando revoga, essa aqui morreu. Quando suspende, ela fica em stand-by. Ela está suspensa. Se essa norma geral parar de produzir efeitos daqui a um tempo, a norma estadual que estava suspensa volta a produzir efeitos, automaticamente. Tá? Então, cuidado para não trocarem suspensão por revogação. E com isso a gente finaliza a nossa aula de repartição de competências. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.